Então, estamos aqui com mais uma questão que está associado à física moderna. Aonde que a parte da física moderna que está sendo tratada aqui é o efeito fotoelétrico. Quando você incide uma certa onda eletromagnética sobre um metal e começa a arrancar elétrons da sua superfície. Bom, a gente sabe que a energia que um fóton fornece é dada pela constante de Planck vezes a sua frequência. Mas não é qualquer energia que o fóton vai possuir que vai ser suficiente para arrancar o fóton da superfície do metal. Existe algo que a gente chama de função trabalho, tá certo? Então você vai ter um trabalho para retirar esse elétron do átomo, tá certo? E depois o restante da energia que você tem maior do que essa função trabalho vai ser utilizada em forma de energia cinética, aonde que o nosso exercício comentou isso daqui. Então, a energia do fóton é dada por H vezes F. Mas a energia cinética que o elétron vai ter vai ser igual à energia do fóton menos a função trabalho que a gente acabou de comentar aqui, aonde que foi a expressão que o enunciado aqui relatou para a gente. Então, a gente consegue perceber o seguinte, que a frequência, tá certo? Ela vai trazer para a gente a informação do valor da energia do fóton. Essa energia do fóton, além da energia que ele já gastou para a função trabalho, para retirar ele da superfície do metal, o restante dessa energia vai ser em forma de energia cinética. Tranquilo? Então vamos lá para ver as afirmações se são corretas ou não. Número 1. O coeficiente angular das retas são numericamente iguais à constante de Planck. Então, olhando a função, a gente percebe que a nossa função tem aqui no eixo y a energia cinética e no eixo x a frequência. Então, a equação que representa essas retas aqui é essa que o enunciado deu. O termo que está multiplicando a frequência é justamente a constante de Planck. Então, se tirarmos a razão da energia cinética com a frequência, a gente vai encontrar um valor numericamente igual à constante de Planck, que matematicamente falando, seria o termo que vai determinar o coeficiente angular da nossa função aqui. Então, a afirmação 1 está correta. 2. Os coeficientes lineares das retas fornecem o valor de φ, que ele chamou de função trabalho. Se a gente olhar aqui, quando a nossa frequência for igual a zero, a gente vai encontrar aqui um eixo de energia igual à função trabalho. Como a gente não vai ter energia a mais para fornecer energia cinética, significa, então, que essa energia que a gente está encontrando é justamente a energia mínima necessária para retirar o elétron dessa placa, que, matematicamente falando, seria o coeficiente linear. Ou seja, por onde que a nossa reta intercepta o eixo y, tá certo? Que seria a energia mínima que o fóton deve possuir para que o elétron seja arrancado do nosso metal. Então, a 2 está correta. 4. Se a frequência de radiação for aumentada, o número de elétrons emitidos também aumenta. Olha, essa está falsa por causa do seguinte. Mexendo na frequência, nós só iremos estar aumentando ou diminuindo a energia do fóton. Para que a gente aumente a quantidade de elétrons emitidos dessa placa, nós deveremos aumentar a quantidade de fótons que chegam até essa placa com a energia necessária, tá certo? Então, você alterando a frequência da radiação, você só faz com que chegue até a placa fótons mais energéticos, mas a quantidade de fótons não vai ser alterada. Por isso que o item 4 está errado. Item 8. As semirretas não se prolongam abaixo do eixo horizontal porque não existe frequência negativa. Olha, a gente tem um trecho aqui, abaixo da nossa reta na horizontal, que ainda possui uma frequência positiva. Na verdade, ela não é continuada, não existe essa parte da função abaixo da reta da frequência, porque nós estamos relacionando a energia cinética com a frequência. Se eu pegar uma frequência menor que desse ponto aqui, significa que o fóton que está chegando na nossa placa não tem energia suficiente para arrancar o elétron dela. Se ele não tem energia suficiente para arrancar o elétron, diga-se lá se ele vai ter energia cinética, ou o nosso elétron vai ter energia cinética.
Então, essa afirmação 8 está errada. Não significa que não existe frequência negativa. Na verdade, a gente não tem a parte ali, porque essa parte da frequência é abaixo, essa parte da reta abaixo do eixo da frequência, não tem uma energia suficiente para arrancar o elétron da placa, ok? A 16 fala o seguinte, baseando-se no gráfico. Então, olhando para o gráfico, não é possível concluir que, aumentando a intensidade da radiação, o número de elétrons emitidos aumenta. Verdade. A gente não tem informação aqui sobre intensidade luminosa. A gente tem informação de, fazendo modificações com a frequência, o que vai provocar na energia cinética do elétron arrancado dessa placa. Então, a alternativa 16 está correta, porque ela não relaciona nada de quantidade de elétrons com a intensidade da luz incidente sobre essa placa, ou da radiação. Então, fazendo a soma aqui, é a afirmação 1, 2 e 16, totalizando, então, 19. Ok?